assim, rapaz. Quando eu cheguei na Feira da Feira, aí eu reparei assim, quando aquilo lá foi pra casa. Boa tarde, galera boa. Venho aqui pedir para vocês se inscreverem nesse canal aí, dar um like, compartilhar com os amigos de vocês aí, tá? E bora pro vídeo. Muito obrigado aí. A mata muito verde, eu tava meio estranho. Longe de casa aí? Não, era longe de casa, da onde eu tava. Era longe. Aí eu vou, ali, né? Sumiu, aí com um pouco mais, lá vem apresentando aquele brancão de novo, sabe? Eu comecei a me arrupiar, eu tô lascado. Aí eu fiquei, você sabe de uma coisa, eu não vou mais entrar pra essa seca pra dentro, não, vou voltar daqui mesmo. Eu faço a volta, né? Que quando eu vou andando assim um pedacinho de nada, lá vai aquele bicho, preto com a lista branca no espinhaço. Eu nunca tinha visto uma ticaca. Eu sei. Agora eu lasquei-me. Aí tinha um monte de pedacinho, eu peguei uma pedra daqui, rapaz. Uma faixa de umas 8 braças. Eu sei. Aí eu peguei a pedra e me dá com essa tá mesmo na cabeça, meio pardo. Rapaz, não foi a cabeça dele. A bichinha enfiou a cabeça para debaixo do corpo e soltou uma mijada, uma bolsa. Eu digo, mas tia, eu com medo de eu ticar. Mas se fosse o campo, acaba ver que não faz isso, né, rapaz? Aí eu peguei, É um rato. eu digo, ainda bem, que era uma ticaca. Peguei a bicha e levei para casa. Aí quando cheguei lá, nós fizemos um fogo, larguemos folha de mato dentro, temos ela, pelemos ela. Aí começamos a tirar os toicinhos, pai. Tirando os toicinhos, botando sair comendo. Eita, coragem da Isso era uma fome triste, pai. Eu nunca comi uma perto Tá olhando daquela. pra galera Sem lá, nada. o pessoal lá olhando pra vocês lá. Sem nada mesmo, só comendo, botando sair comendo, assado, sapecado na lavadeira do fogo. Nunca comi não. E nunca morremos. Outra vez eu vou assim, olha, vou por um caminho, quando chego lá, uma loca, assim, que tem coisa dentro dessa loca. Rapaz, aí eu fui pra lá, olha, 2 pedras, uma pedra em cima e um buraco assim. Aí eu vou, é com a coragem da puta. Tem a cabeça na loca, faz espiar o cara que tinha dentro do buraco. Rapaz, uma babutecou lá pra cima. Eita, mijada. Uma mijada dentro dos meus olhos. E vai longe aí. Eu digo, Ali é uma lasquei. força da bexiga, viu? Lasquei, vai, fala. E não cegou não? Eu Não disse que sofri. cega? Não, cheguei. É raiz, galera. Aqui não tem Mas essa eu não, sofri corte nesse não. dia, viu? Mas aí. Eu sofri. O que é pior, uma mijada de ticaca ou leite de aveloz no olho? Rapaz, É igual. Essa é uma coisa só. Não, a ticaca é pior. É pior. Tá. Tica. É peste. do avelóis. É. Agora, então, pensa essas coisas agora, pessoa que sabe, eu não, que eu. Não, aqui não é toda gente que tem isso aí que eu tenho aí guardado, não. Mas o seguinte é isso aí, milho de ticaca, pelo de caranguejeira, pelo de lagarta dessas de fogo, essas Sei. encarnadonas, de aroeira, caju e manga. Tá vendo? É tudo uma peste só. É. Pelo daquilo, vou dizer um remédio faço pra você. Você tem de usar em casa, que tem de ter guardado em casa, que a qualquer minuto, qualquer hora, a pessoa pode acontecer com uma coisa ruim, Isso. dessas desgraças. É pelo de qualquer animal desse que tem no mar. Tá vendo? É o gás aí. O gás. Gás. Olha. Desse que nós botamos no candeeiro, desse que eu tenho aí. Ei. O gás aí. Querosene, né? É, você queimou. Você sentou-se num canto que Deus o livre, que foi matado uma infeliz daquela cheia de perna. Aquilo ali é perigoso. É perigo. Você passou daí para ficar ensopado. Olha. Eu não fico com pelo. Eita, rapaz. Eu nunca vi um remédio mais santo do que esse. Eu vi o doidinho com É gás, aí, o remédio é gás, essas coisas. Uma lagarta. A menina lá em casa foi subir num pé de manga. E eu disse a ela, quando eu subi por roçada, eu tinha roçada assim na serra. Tinha roçada em 3 cantos. Aí, nesse tempo eu era novo e tinha muita força e gostava de trabalhar em roçada. Eu digo, Maria disse que é, pau. Não deixe Lucinha com as camaradas dela subir naquele pé de manga da Tá cacimba. Lá tem uma peste de um cururu muito grande. Eu derrubei as lagartas lá, Maidão de Helena. E o bichinho comeu e morreu na hora. Olha. Olha, botou uma crastada de sangue pra fora aí. Eita. Isso é um inseto da besta feia. Pra matar um cururu, uma peste daquela, quanto mais nos coros não dá. Poxa, é Ah, foi. não deu outra aí. A menina subiu para aquelas cacinhas de gente sem vergonha, uma menina, molequinha, cacinha, o caçãozinho daqui, o busto de fora, bateu com o gordo do busto nas costas de uma lagarta. Olha. Só recebi o recado lá na serra. Muito. Recebi o recado que estava no hospital. Menino, olha a lagarta de manga, essa de aroeira e de caju. Aqui não é a besta fera, aqui é o satanás dos infernos. É mesmo. Aquele pelo dela, aquilo não tem fogo no mundo que queime igual. É mesmo. Ave Maria, lá nós tirávamos, botava fogo aí. Era botar fazer um facho,
um morrão de meia bem feito na ponta, amarrado de arame. Com a vara bem artona para alcançar no olho do pé de manga. E queimá-la. Caía, botava pro cururu, o cururu engolia, a empestada via, acabava que o bichinho tava de perna aberta. E a tarda de sangue do lado de fora. É bom, hein, rapaz? A lagarta de fogo não é brincadeira, não. A caranguejeira é do mesmo jeito. É a mesma coisa. Eu já tive um bocado de medo de onça, dessas coisas. Eu com idade de 30 anos, foi o medo que eu tive na minha vida. Uma briga, uma coisa assim, não faz medo não, que tem canto do cara se livrar. Agora o medo que eu tive foi correr com medo de onça. A onça. A onça, olha. onça. Tu repara aí, no tempo que eu era moleque, da onde foi que eu levei a carreira de uma onça? Dessa porteira que, com licença da palavra, ficou para Zé Joé do lado de cá. O caminho era por dentro. Só que era uma mata, isso era tanto timbuzeiro que tinha aqui, tanto timbuzeiro, cada um pé de braúna fazia gol. A bobona que andava por todo canto, mas dos potes, que tinha demais aí. Aí quando eu cheguei na bodega do seu Neném, eu digo que eu vou lá fazer umas comprinhas que mãe mandou e eu não sei que hora eu venho. Só quando chegar lá, se o velho estiver em casa, eu vou. Quando cheguei em casa, ele estava. Cheguei mais cedo que essa, eu só estava de fora ainda. Começou uma chuva aí. Cada um pingo de chuva, chegou um filho desse que vinha com caba presa aí do lado. Ele e o curi desse meio de mundo. Vinha numa caminhonete que era dessa raça do seu Neném, da raça desse povo da minha madrinha. Vinha com um preso no carro, os olhos encarnados que ela veio a besta-fera. Um caminhão tinha jogado uma pedra com um pneu no para-brisa, estava quebrado, a chuva estava entrando tudo na cara dele e do preso. E ele levando o preso pro Recife. Era um tempo atrasado da boca. E a chuva caindo. Quando eu cheguei aqui na cancela, eu vi uns berros aí. Um bezerro quando estava morrendo de fora, cara. Eu digo, Maria, uma hora dessa, né? Esse bezerro está morrendo aí. E quando eu ando para frente, tinha um pezão muito grande, nós passávamos por debaixo, a gente de espinho. Aí quando eu passei, e cheguei aqui onde hoje é a pista, ali tinha umas torceiras, uns pezão de muito grandes. E acolá onde tem a passagem de Paulo Afonso hoje, tinha uma braúna quebrada no meio assim, e um pé de barriguda bem da altura desse poste, torado lá em cima na copa. Uma peste de uma cama cantando aí. A chuva tinha parado naquela hora, a lua estava aqui brilhando. Uma cama cantando no toco da braúna, outra cantando no toco da barriguda. Mas aí quando eu desci foi a bichona. Engoli aquele fogo para dentro. Após a onça aí, perante a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo, sacou o coroa no meio do caminho. E eu com uma cesta de troça aí. Bichou coragem da toda a vida que eu fui me disposto, não tenho medo de nada da minha vida, só do castigo de Jesus Cristo. Cacei uma pedra, não tinha uma faca na mão aí. Não levava uma faca, não levava um cacete, só com uma cesta cheia de coisa. Aí eu digo, tá ruim. E eu pisando dentro da água, caçado de sapato. E a lama por todo o canto no meio do caminho, uma mata da bexiga. Mesmo ali, onde a rede para foi para cá, do lado de cá, do caminho, aquele caminhozinho para cá, era ali. Cada um pezão de embu danado, a barriguda, os pedaços, ela estava onde a cama cantando. Quando eu vi a bicha salta na minha frente, eu peguei uma pedra e joguei aí. É um guará. É um guará. Quando eu chego naquela cancelinha ali do britador ali, a peste me acompanhou desse lado aí. Aí engoliu aquele fogão para dentro, que eu faquei gargulejado, engolindo na garganta dela. Olha, tu vê o que é amigo. Eu digo a você o que é amigo. Ali na cancela que nós chamamos a cancela Dona Salomé, que ela era o roçado dela, eu também esse apelido dela, desde quando eu cheguei aqui, há 50 anos atrás. Ali tem a casona de João de, essa casa aí que era de mãe. Comprei mais João de Aninha, João de... Nós vendo, eu vendo. Comprei por 20 contas. Tá vendo? Naquela casa. João de Aninha morava nela. Tinha ele, Dona Bastiana, tinha as duas meninas e Chico. Era que ele só tinha um filho. Aí eu vou bater na janela do lado do quarto assim aí. Isso já era aí. 12h30. Da noite. Da noite, filho da mãe de Deus. Alô, aqui lá era que tava a coisa mais linda do mundo. Bati num portão, na portinha do quarto. Era dessa madeira de cedro. Ele disse, quem bate aí? Eu digo, é eu. Diz, quem? Paulo diz, é doutor. Ele disse, Maria, diga o que é, vem cá, seu Rômulo. Para você me ajudar aqui. Ele disse, e vai levando o quê? Eu digo, é uma feirinha que eu vou levando, é pouca coisa. Se eu me ajudar com outra coisa. Lá vem o velho, com o candeeiro na mão, Chico atrás dele, que
O velho era mole que só a teste. Isso. Chico atrás dele. Chico era um molecão mais rápido que ele. O que é, pai? Eu tô assim, ó. Eu fiquei assim, com o queixo assim, no batente da janela. Ele abriu, escancarou mesmo a janela. Ficou segurando na porta. Isso. Diga logo, pai. E tá ouvindo essa zoada aí? Diz, e o que é isso? Ô, seu João, eu tô aqui para o senhor me levar até ali no pé da ladeira. Até no pé da ladeira. Tudo era mata aí, não tinha só roça nem canto nenhum, não. Ele disse, por quê? Eu digo, não tá vendo não. Ele disse, tô. É uma vaca, né? Eu digo, é uma onça, seu João. Eita. Pá, com a janela em minha venta. Se eu não tivesse tirado a janela, ele tinha afundado minha ventinha para trás. E você tá com uma bofônica, seu João. Bora, rapaz! Apagar logo o candeeiro aqui. Eita, Dando uma porta assim na minha venta, passando um tiro a cabeça e afundei a pobrezinha da minha venta. Aí dona Bastana disse, João, isso que é? E não vai levar o rapaz não, rapaz. Não seja covarde não, vá mais Chico, pega uma foice, rapaz. E vai mais ele, disse, vou nada. Ah, tá aqui no terreiro. Tá aqui no terreiro atrás dele, eu vou nada. Quando eu cheguei, onde o Mané Sertanejo fez aquela barraginha que seu Pira mandou, isso. onde vem aquele barraginha ali que vai pra Reinata ali, mesmo ali na travessa da Negri. Ô pai Zé, venha me ajudar aqui. Ah, essa balbônica dessa onça vai me pegar. E ela dá atrás. Mas ficou com ela, sem não fazer nada aí. Sem não fazer, não tinha nada pra tirar. Joguei essa pedrinha, né, num cestinho de pedra assim com a mão. E ela ainda foi boa, foi quem levou em casa, foi ela, não E foi? até naquela grota do Mané Sertanejo, ela me levou. Mas não comeu o senhor a onça? Aí o meu pai disse, o que é? O que é, fofo? Aí a mãe disse, Paulo tá te chamando, José, ele tá com medo. É um negócio que vem aí seguindo atrás dele. Vai ligeiro, filho da pé. Aí o pai Zé foi botar 3 litros de gás num candeeiro, foi amolar um machado, uma foice, uma mão de pilão, ele já. e mais 4 cacetes, Ei, botou nas costas, quando fez aquele monte, chegou em casa, já tinha chegado por detrás lá pro outro candeeiro. Tá vendo aí? Deixa eu falar aqui rapidinho. rapaz, O meu pai eterno do céu. Deixa eu falar rapidinho aqui. O meu pai Posso falar? não era, não tinha jeito não. Posso falar agora? Quem é tu, velho? Não, galera, isso aqui é meu tio Paulo, que nunca mentiu na vida dele. Isso aqui é meu coroa, meu pai. E é isso aí. Dá um like aí, se inscreve e é nóis, hein? Muito obrigado a todos aí. Ah, pois aí, o seguinte é esse. Eu, dessa história de briga, essas coisas, graças